realmente o segmento de games tornou-se um mercado altamente promissor no Brasil. E ninguém melhor do que o próprio Jason para falar sobre um evento que acontecerá em dezembro desse ano. Jason, o que o senhor pode apresentar para nós aqui hoje sobre esse evento? Bom, o Rio de Janeiro tem uma lacuna, uma vacância de oportunidade de apresentação de jogos, de desenvolvedores de jogos, de empresas de tecnologia voltada para jogos, e nós resolvemos ocupar esse espaço fazendo um evento que não só promove o conteúdo, como promove também uma interação entre desenvolvedores, entre empresas de TI e os gamers, que são os usuários finais desse produto. A Rio Gaming Conference vai acontecer em dezembro, ela é bipartida. O primeiro segmento desse evento acontece na Firjan, no auditório da Firjan e no Teatro Sesc Ginástico, são as conferências. Nós pretendemos abrir o evento com uma conferência do professor Miguel Nicoleles, que é o nosso convidado para fazer a primeira palestra. A palestra chama-se A Transversalidade dos Jogos Digitais. Depois disso nós temos uma mesa redonda sobre o Rio entra no jogo. A proposta é mostrar que o Rio está disposto realmente a criar um cluster de desenvolvimento da indústria de jogos digitais. E aí vamos para o Teatro Sesc, onde teremos 2 dias de conferências diretas sobre tecnologias de desenvolvimento de games, gamificação para a educação, gamificação para a imagem corporativa. E quando eu falo de tecnologia, estou falando de talento, estou falando de hardware, estou falando de programação, todas as tecnologias que estão envolvidas nos games. E na sequência, então, nós temos uma feira, um grande evento de games lá no Porto, no Centro Cultural da Ação da Cidadania, vai de 11 a 14 de dezembro. E aí tem feira de TI, nós temos a parceria de novo com a TI Rio, com a Rio Soft, com o Senai, com o Sesc, com o Sebrae. Nós vamos ter lá eventos de rodadas de negócio com desenvolvedores de jogos, incubadoras. Vamos ter um Game Jam com a Prefeitura da cidade para fazer o jogo dos 450 anos. A IGDA, que é a International Game Developers Association, está conosco. A Abra Games, enfim, é um grande evento de games voltado para o desenvolvimento do game no Rio de Janeiro e para o segmento de gamers, os jogadores, o usuário final desse produto. E qual a motivação para organizar um evento dessa grandiosidade no Rio de Janeiro? É realmente esse mercado pujante? A indústria de games, o BNDES acabou de publicar com a USP uma grande pesquisa sobre isso. A indústria de games é vista hoje como o grande propagador, o grande incentivador do desenvolvimento tecnológico da indústria do TIC. Já existe uma relação formal comprovada entre a existência de gamers, a existência de desenvolvedores de games e o desenvolvimento de um parque tecnológico, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, isso aconteceu na França, no Reino Unido. Quer dizer, todos os grandes polos tecnológicos hoje do mundo têm um polo de desenvolvimento de games e tem um polo de grandes gamers desenvolvedores. E o Rio de Janeiro, como um grande polo de desenvolvimento de tecnologia da informação, não tem ainda esse polo desenvolvido. O estado do Rio de Janeiro hoje é o 4º polo no Brasil, e a cidade do Rio de Janeiro está muito longe ainda, está muito atrás, por exemplo, de Paulo de Fronten, que já tem um instituto tecnológico, que já tem uma lei de incentivo própria para isso. Então nós estamos tentando aglutinar esses parceiros. A Secretaria de Ciência e Tecnologia da cidade do Rio de Janeiro está conosco, a Firjan, o Senai, enfim, todos os que podem de fato interferir no desenvolvimento desse cluster para que ele aconteça e floresça aqui no Rio de Janeiro. Os games hoje, na indústria do entretenimento, faturam 3 vezes mais do que a indústria de cinema, por exemplo. Você tem Hollywood inteiro, o cinema da Índia, o cinema europeu, somados, eles faturam 3 vezes menos do que a indústria de games no mundo. Então está se falando de alguns bilhões de dólares, a previsão é de 100 bilhões de dólares por ano agora em 2015. O Brasil já é o 4º mercado mundial de games, de consumo de games. Esse dinheiro é todo exportado online para os países que têm esses clusters desenvolvidos, são os grandes produtores de games.
E o Brasil tem que entrar nisso de alguma forma mais proativamente, né, para desenvolver esse mercado interno aqui. Tem um outro fator importante, que quando a gente importa o game de fora, a gente importa também toda uma base cultural que vem de uma cultura nórdica, de uma cultura americana, de uma cultura de língua inglesa. Tem um lado positivo disso, que metade dos brasileiros hoje que estão falando inglês estão falando por causa dos games, né? Existe um grande número de autodidatas que estão aprendendo a falar inglês por causa dos games. Mas você está importando valores culturais que não são nossos. Então, a Secretaria de Audiovisual e o Ministério da Cultura também nos apoia nisso. É um olhar assim, importante para o game, não só como entretenimento, não só como produto final do jogo, mas como um fator de produção, como um fator de desenvolvimento cultural, desenvolvimento humano, enfim, tudo que pode ser envolvido para o desenvolvimento do game aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. Se você estiver interessado em participar desse evento, entre no site oficial e participe. Afinal, como o Jason falou, esse é um mercado que realmente tem chamado a atenção e esse pode ser o seu futuro profissional. Se quiser continuar acompanhando aqui toda a programação do Rio Info, acesse tirio.tv. Em breve entraremos mais uma vez ao vivo com o restante da programação.